Para não pirar, é só inspirar e expirar. Lembre que isso também vai passar. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, eu sou mulher, sou esposa, sou mãe. Erro, acerto, tento de novo. Sou gente. Eu sou gente que treina gente. E aqui nós treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos, um conjunto de ações. E essa constância, essa disciplina, esse dia a dia nos leva do caos à leveza ou nos traz leveza nos momentos desafiadores de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da letra A do nosso fazer os básicos bem feitos no dia a dia. A de alimentação consciente. Nós estamos no ciclo da transformação, transformando velhas ações, ações que não servem mais, ações que até funcionavam, mas tinham consequências desagradáveis, em novas ações. E nós estamos no meio do processo, e o processo não tem fim. A vida leve, ela não é um ponto fixo, ela é o caminho. E nos capítulos anteriores de alimentação consciente, nós vimos as pedras fundamentais desse tópico, dessa área. A alimentação consciente não é só sobre comida, e sim sobre tudo que você consome. A questão é se isso te nutre ou desnutre. A diferença é se isso te alimenta ou se não te alimenta. Ou seja, são alimentos sim, são bebidas, são amizades, são telas, o que você consome nas telas, o que você consome nos seus produtos, é tudo o que você consome. É alimenta ou não alimenta. E outra questão, outra pedra fundamental é o mindful eating, a atenção plena ao que está se sentindo neste momento, antes também, durante e após os atos de alimentar. É sobre se preparar antes da refeição, montar o prato com atenção, sentar e degustar com presença e ir se perguntando sobre a sua saciedade ao longo de todo o processo. É sobre parar de reagir e começar a agir de forma mais consciente. E você percebeu que eu gaguejei? Pois é, eu pensei, eu cogitei, eu vou parar e vou recomeçar. Mas eu escolhi continuar, porque esses tropeços e essas gaguejadas, elas fazem parte do processo. É sobre um processo humano que todos nós estamos nessa jornada, todas nós estamos nesse treino. E se você treina a atenção plena, você fica mais consciente aos gatilhos. Eu acabei de ter um gatilho, eu errei, eu quis recomeçar e ter um retrabalho. E eu decidi não fazer, eu percebi um gatilho. Então, isso também acontece na parte de alimentação. Se você entende o que está por trás desses gatilhos, da vontade de mastigar, de comer, ou de pegar o celular, consumir uma série outra, ou alguma outra coisa, ou fazer compra, se você vai percebendo os gatilhos no momento, isso vai mudando. E isso é treinável. Muitas vezes você continua fazendo, mas você começa a perceber logo depois que você fez. E aí, com esse processo, você consegue encontrar saídas para suprir aquela necessidade que tinha, aquela necessidade que não foi atendida, que você descobre qual necessidade é essa e consegue suprir de uma outra maneira. Faça o mínimo viável. É outra pedra fundamental. É nós olharmos e procurarmos o que funciona e qual é o mínimo, qual é o objetivo, é a vida leve. Qual é o mínimo para a vida leve? Faça isso. Outra pedra fundamental de alimentação saudável é o consumo de água, se hidratar. E como é que você observa isso? Olha para a cor do seu xixi. Um xixi saudável é um xixi amarelo muito clarinho, quase transparente. E isso quer dizer que o seu corpo teve água suficiente para limpar, lavar as impurezas e para levar substâncias para todo o seu corpo. E no áudio anterior nós falamos sobre disruptores endócrinos ou desreguladores endócrinos.
Que foi o que eu fiquei pensando se eu gravava, se eu não gravava, se eu falava, se eu não falava, porque eu sei que isso traz muito pano para manga. E hoje nós vamos continuar nessa linha de raciocínio. Para não pirar, é só inspirar e expirar. Lembre, isso também vai passar. Eu compartilhei com vocês uma arte que eu fiz em 2020, em fevereiro de 2020, que eu estava no meio de todo o meu processo de transformação e eu estava sentindo essa sensação, essa angústia de assim, meu Deus, é muita coisa, eu não vou dar conta e eu tenho que pensar nisso, tenho que pensar como eu tô andando, como eu falo, como eu faço isso, o que que eu visto, o que que eu como. Aí eu vi algumas artes de inspira, expira e não pira. Eu falei, mas não é só isso. E aí eu fiz toda essa arte, e se você olhar, a palavra ar no final é o que ela tá maior. Lembrar desse ar e que tudo vai passar. E o inspirar e expirar tem uma seta para cima e para baixo, que é sobre se manter inspirando e expirando. E isso hoje aqui no nosso processo virou a RPM, a respiração pausada meditativa, sobre se concentrar na respiração. E por que que eu falei isso aqui agora? O que isso tem a ver com alimentação saudável? Justamente vem depois dos disruptores endócrinos. Por que que eu fiquei em dúvida? Porque eu sabia que o áudio ele tem um tempo estimado que eu faço, eu tenho que falar resumido e ir aumentando. E eu falei, gente, e se aquela pessoa vai pegar o armário e querer jogar tudo fora? E justamente quando eu coloquei, como eu fiz para mim esse processo. Então, inspire e expira. Calma. Faça todo esse processo em alimentação saudável e em todos os básicos, com consciência, com paciência. O que eu mais falei no começo foi sobre paciência, sobre abrir mão de ser perfeita. Isso continua, não foi à toa que eu comecei todo esse processo com a parte de mentalidade. Faça com consciência. No caso agora de produtos de beleza, o que você consome, não é para sair jogando tudo fora. Sim, se você quiser, se você achar melhor fazer isso, ok, faça. Vá por esse caminho, mas faça com presença e com consciência. Ou então, use os produtos que você tem até acabar. Só que na hora de você comprar outros produtos, observe, mas na hora de comprar, leia o rótulo, compre com mais calma. Ou não, ok, quero continuar usando os meus produtos. Perfeitamente, faça isso com consciência também. E hoje, dentro de disruptores endócrinos, nós vamos falar de aditivos alimentares conservadores e transformadores. Eu coloquei uma lista, depois você lê com calma. O que são isso? Os alimentos processados, eles são colocados componentes para realçar o sabor, para conservar por mais tempo, ou então para realçar a cor mesmo, ficar com uma cor mais viva, com cara de saudável, ou seja, é maquiagem de alimento. E aí, o que você faz com isso? Bom, você vai escolher a opção do mundo perfeito: descascar mais do que desembalar. Se possível, não desembalar mais. A questão tem a questão do meio ambiente também, mas tudo que tem numa embalagem necessariamente tem algum componente conservador. Então, o melhor é você preparar seus alimentos do zero, na medida do possível. Só que sim, isso demanda tempo, e demanda um bom tempo. Para quem já sabe cozinhar, quem não sabe cozinhar, então tem mais um processo ainda, mas é um processo importante. Mas o que faz então no meio do caminho? Bom, quando você escolhe comprar, leia o rótulo. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto de fazer molho de tomate. Só que por várias questões da vida, eu não tenho conseguido comprar os tomates maduros o suficiente, mais ter o tempo suficiente para preparar e deixar cozinhando, e pegar os potinhos e congelar e fazer na hora. Aí, o que eu faço? Eu olho o rótulo. Eu parei de comprar molho de tomate, por exemplo, e eu compro extrato de tomate. O molho de tomate, depois você dá uma olhada lá nos ingredientes. Tem amido, tem realçador, tem conservador, alguns tem açúcar, tem espessante, tem corante, tem tudo isso. E o extrato de tomate tem tomate. São todos os extratos que tem só tomate? Não. Tem que ler o rótulo.
ou não, ou você escolhe comprar de qualquer jeito também que tá tudo certo. É sobre comece a observar o rótulo, veja atrás o que tem, procure o que tá mais, o que tem menos coisa, menos aditivo. Tem, por exemplo, você pode comprar um suco concentrado de uva e ele tem conservador, mas tem sucos que tem conservadores e mais não sei o que lá. E tem suco que eles não têm conservador, ele é só de uva. Ou então você pode comprar o néctar de uva, que está cheio de açúcar. Então, são escolhas que você vai fazendo. Vou dar um outro exemplo. Refrigerante. Os meus filhos vão em lugares, eles tomam refrigerante em alguns outros lugares e eles chegam em casa e pedem. Eu comecei a apresentar para eles suco com água com gás. E eles ajustam o doce. E assim a gente tem uma Sprite natural ou uma Fanta natural. E a gente vai ajustando. Quer dizer que nunca eles tomam refrigerante? Não, quando a gente vai nesses lugares, ou vira e mexe, o meu marido ele espera e meu marido compra, e tá tudo certo, porque isso faz parte dos meus bons relacionamentos, porque eu ficar sendo general e você come isso, você não come aquilo, também não vai ser saudável os relacionamentos. Tá vendo que os básicos, como um todo, eles vão se conversando uma coisa com a outra? Por isso que eu falo que precisa ir olhando para tudo no gerúndio e ir olhando com calma, ir passo a passo o que é possível fazer agora, como é possível fazer agora. Então é esse o processo, essa é a minha experiência, como eu tenho feito isso no gerúndio. E aí eu vou melhorando. Primeiro eu fui em alimentação. Agora eu estou olhando mais os produtos de higiene. Eu comecei a fazer só em mim, só no meu corpo, mas o meu marido e os meus filhos fazem diferente. Só que eles vão vendo o que eu consumo como shampoo, o que eu consumo como desodorante, o que eu estava consumindo como pasta de dente, e aí eles me pediram, meu marido pediu para comprar a mais para eles usarem também. Então a pasta de dente aqui em casa não tem flúor para todo mundo. Antes era só para mim. Os sabonetes, quando eu compro sabonete natural, eu vou ensinando meus filhos a usarem, pra eles não, que eles vira e mexe, eles lavam um banheiro inteiro com sabonete, não dá, né? Porque o sabonete, ele é um pouco mais caro. Eu vou ensinando a usar com mais consciência, e aí eu vou trabalhando isso. Shampoo, a mesma coisa. Eles pedem, eu observo, e eu vou procurar um shampoo que tenha menos aditivos. E isso, sabe a bênção que é na internet? Porque no mercado é difícil achar esses produtos, mas na internet, no Mercado Livre, que entrega em todo o Brasil, e eu não estou ganhando nada para isso, tá lá. Lá você encontra com facilidade. E lá o preço procurando bem, é parecido com o do mercado. E essa é a minha experiência. E bora para a prática. Como é que faz na prática? O primeiro treino é o que você vai fazer com todas essas informações. Eu não sou dona de nenhuma verdade. Pesquisa, testa com você, experimenta, olhe mais, veja, faça escolhas. Eu escolhi observar a natureza. É o que eu sigo e é o que eu ensino por aqui. Eu observo a natureza e busco fazer o mais natural possível. Possível, na medida do possível. Não tendo coragem de ser imperfeita e aceitar quando eu estou com mais dificuldade. E o outro treino é mantenha o olho no o seu radar, o que você montou, o seu radar da vida mais leve 360, na área de alimentação consciente. Como tem estado a tração da sua roda traseira? Como tem sido? O que você tem feito? O que você pode ir melhorando? E a direção? Está indo para onde você quer? Você está conseguindo manter a direção da alimentação consciente? Quais ajustes você pode fazer? Muitas vezes precisa reduzir a velocidade, ir mais devagar para você conseguir se manter na direção correta. E vá fazendo passo a passo, observando. Todo esse processo haja com autocompaixão, com consciência. Quando você erra, quando você está cansada, quando você não está conseguindo ainda, compaixão, leveza. Isso reduz muito a fome emocional. Quando você ouve sobre isso, reduz a fome, como você se sente mais acalentada. Isso acontece comigo. Quando eu falo aqui com vocês, eu já me sinto dessa forma comigo mesma. E outro treino, ao retirar uma ação viciosa,
Observe, e é necessário colocar outra ação mais saudável do lugar. Se você deixa de fazer uma coisa, você precisa colocar outra no lugar, porque senão vai dar ruim. Como tem sido esse tópico? Como ele pode ir melhorando, de retirar uma ação viciosa e colocar ação virtuosa? E bora lá, Fênix, continue treinando gostar de habitar em você. Esse é o treino da vida leve e esse é um treino bem desafiador, mas vale a pena. E aí, quem é que quer essa leveza, esse processo de leveza? Quem quer? Então faça ser mais leve e o melhor possível agora e bem. Inspira. Expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima.